2024 e a Plena novamente aqui com vocês. E uma temática muito importante, que é a nossa, infelizmente, a doença do século, saúde mental. É uma campanha que foi criada para conscientizar e divulgar o tratamento, né, sobre a saúde mental. E durante todo o mês de janeiro acontece essa campanha que foi criada em 2014, com o objetivo de chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. Para que você entenda um pouco melhor sobre essa temática, suas motivações, cuidados com a saúde mental, na vida pessoal, na vida profissional, nós convidamos duas feras, que é o Robson Jorge, nosso psicólogo. Olá. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. E a Eliane, minha xará. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu que agradeço. E vamos começar com uma perguntinha super básica. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, qual que é a classificação no Brasil para essas doenças emocionais, Eli? Muito bem, Eli. O Brasil é um país com um número muito expressivo de pessoas com transtornos, né, de ansiedade. No ranking, mundialmente falando, nós estamos em primeiro lugar. Nossa, que notícia com horrível. 9,3% da população brasileira. E falando em depressão, nós ocupamos o segundo lugar no ranking mundial, né, com um país aí com uma população bem depressiva. Isso é muito preocupante, Eli. Sim. Muito preocupante. E, Robson, por que o Brasil se tornou esse país tão ansioso? Em primeiro lugar. Quando a gente fala de OMS, né, Organização Mundial da Saúde, ela dá dados globais, né? Sim. Mas trazendo para o Brasil, né, assim como os outros países, a gente também enfrenta muitas dificuldades, né? Por que desses dados aqui, né? A gente precisa falar das desigualdades, né? Desigualdades de oportunidades, desigualdades sociais. E isso tudo tem afetado muito a saúde emocional das pessoas como um todo. Uhum. E vocês acreditam que após a pandemia nós tivemos um aumento? Sim, né? Os dados eles já eram bem preocupantes, né? E se tornaram aí alarmantes com um aumento de 80% de casos com pessoas com transtornos emocionais, né? Essa sensação de vulnerabilidade, a gente sentiu que perdeu o controle de muitas questões, né? Então, o aumento de pessoas morrendo, né? O isolamento social, a falta de emprego, né? Então, essa sensação, né, de vulnerabilidade trouxe esse desequilíbrio emocional acentuado aí na nossa população. E um peso realmente, né, para a sociedade, muita perda. Sim. Familiar, né? Sim. É bem complexo. Eu acredito que quando a gente fala em transtornos mentais, que tipos de transtornos são esses? Então, existe alguns que chamam mais atenção, que são mais acentuados em relação à quantidade, né, dos transtornos. Os carros-chefes é o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo. Esses têm aí um dado muito elevado no ranking, né, Robson? E como foi criada essa campanha, Robson, de Janeiro Branco? Existe alguma simbologia? Essa campanha ela foi criada por um psicólogo do estado de Minas Gerais, em Uberlândia. A ideia da campanha é para que a gente se atenha às questões relacionadas à nossa vida emocional, né? Porque a gente não, infelizmente, a gente foi criado para não dar o mesmo cuidado que a gente dá como a gente dá na saúde física, né? Uma dor física. E a ideia da campanha é essa, né? Para que a gente venha se conscientizar, para que a gente venha ter mais informações e, tendo mais informações, diante das informações, apresentar recursos de enfrentamento. Certo. Eli, e por que o mês de janeiro? Então, o mês de janeiro é um mês de renovações, né? É um mês onde nós escrevemos novos projetos, novas modificações. Abrindo novo ciclo, né? Novos ciclos, né? Então, o janeiro, ele tem essa simbologia, né, de recomeços, né?
E janeiro vem de Janus, né? Que é um deus romano, né? Que fala muito sobre esse início, sobre o fechamento de um ciclo e o início de um novo, outro, né? Então tem essa simbologia muito importante. Interessante. E a cor? Por que branco, Robson? Branco no sentido de uma folha em branco. A gente talvez seja um convite para que a gente entenda que um ciclo foi fechado, né? Eu até falo para as pessoas, a vida como um livro, ela poderia ser entendida também como capítulos, né? Que capítulo é esse a ser escrito? No sentido de criatividade, no sentido de projeto, de sonhos. Isso tudo demanda, é uma demanda emocional, né? Por isso em branco, né? Porque se a gente fica pautado só no que é do passado, isso não gera crescimento. Oportunidade de começar de novo, talvez. Sempre e todo o tempo. Né? De escrever uma nova história, né? Uma nova história. E entender que a gente tem essa capacitação cognitiva, entender que também depende de um movimento, né, pessoal, e essa oportunidade, né, de escrever o novo. Infelizmente ainda não é dada atenção devida, né, para essas questões mentais, que é tão importante. Como a gente já comentou, a gente fala sobre uma dor física, mas a dor emocional, infelizmente ainda temos diversos bloqueios, né? A gente não tem esse olhar. Sim. Infelizmente, ainda não temos, né? Ainda tem muitos preconceitos aí e a gente costuma dizer que se nós não somos 100% saúde física, nós não precisamos ser 100% saúde emocional. E tudo bem, né? Ter esse olhar que a gente precisa também ter o mesmo cuidado, né? Com as ações também emocionais, tanto quanto as físicas, né? E que ações que envolve essa campanha? Então, essa campanha, ela promove muitas palestras, workshops, podcasts, né? Para falar a respeito. Isso. Então, alguns bate-papos, rodas de conversa, tudo buscando essas informações para que o assunto ele não tenha nenhum tabu, para que o assunto seja levado de uma forma leve e suave mesmo. E o Robson, existem situações que causam desequilíbrio emocional? São variados motivos, né? Ou motivações, né? A gente poderia falar sobre a sobrecarga de um trabalho, né? Precisa entender o ser humano na sua história de vida, né? Aquele sentimento de improdutividade que vai gerando na pessoa. E isso também é bem importante da gente falar. As questões financeiras, né? Questões familiares, traumas que não foram elaborados, enfim. São várias situações que vão se... Várias limitações, exato, né? Exato. Que, como você falou, que esse desequilíbrio, ele pode gerar... Pode desencadear um desequilíbrio, né? E isso pode gerar insônia, desencadear, né, uma insônia, como irritabilidade, dificuldade de você ter atenção. Que esses são sintomas, né, muito percebidos diante de uma sociedade basicamente ansiosa, né? Que nós já estamos. Já estamos, né? Infelizmente. E qual é a percepção da psicologia sobre a saúde mental? Conhece-te a ti mesmo, né? Quando a gente consegue controlar as nossas emoções ou entendê-las, compreendê-las, porque de alguma forma o que eu penso, eu vou sentir, eu vou me comportar. Então, se os meus pensamentos eles são muito negativos, né? Eles não têm uma roupagem de pensar em novas possibilidades, né? Se não buscam um autoconhecimento, essa pessoa com seus pensamentos, ela já vai administrar uma emoção negativa, né? E os comportamentos também, eles são de alguma forma frustrados. Então eu passo a não saber administrar os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus comportamentos, vem uma frustração muito grande. Então a ideia é, observe-se, né? A regulação emocional começa no momento em que eu administro o meu pensamento. Então eu administrando o meu pensamento, as minhas emoções, elas vão gerar
sensações muito mais prazerosas, né? E o meu comportamento, com certeza, vai ser uma aliança desse pensamento positivo. Muito interessante. Mas, infelizmente, ainda existe muito preconceito, né, sobre esse tema, né, Robson? Porque o ser humano, culturalmente, ele foi domesticado para não entrar em contato com aquilo que é do emocional, né? Nós estávamos até conversando sobre isso. Veja bem, parece que hoje mostrar para o próximo fragilidade tem um sinônimo de fraqueza. Não de fraqueza, mas de fracasso, né? E não, quanto mais arsenal de informação a gente tiver sobre esse assunto, mais gama e melhora para nossa saúde mental também. E isso é o intuito dessa campanha, né, do Janeiro Branco, mostrar que somos humanos e que tudo bem, né? No momento que a gente chorar, no momento que a gente pedir ajuda, socorro, devemos pedir, né? Então, a importância dessa campanha. Isso. E ela tem conseguido atingir outros estados? Sim, essa campanha ela atinge outros estados, como outros países, muitos países também, né? Falando sobre essa importância. O Robson, apresenta pra gente alguma dica para ter uma saúde mental melhor? Priorizar momentos de lazer. Eu sempre falo para as pessoas, né? A gente precisa cuidar de um todo, né? Cuidar da nossa espiritualidade, né? Mega importante. E espiritualidade não tem a ver com religiosidade, né? Sim. Espiritualidade é a expressão maior, né? Mas é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, promover encontros, porque as pessoas elas foram perdendo isso, né? Talvez potencializado por conta da pandemia também, né? Mas encontros saudáveis. E a tecnologia, o WhatsApp. Isso, que acabou nos afastando do outro, né? Então, tudo isso entra aí como... Hoje a gente manda um abraço por mensagem, a gente não dá o abraço, né? Mais do que mandar um abraço, as pessoas elas mandam emojis, né? Limitando até a própria comunicação. Então, o falar ele é importante. Investir nessa relação mesmo, né? Porque o ser humano, desde a tenra idade, ele precisa do outro para a sobrevivência. É diferente do reino animal, mas o ser humano, se você deixa um bebê ali isolado, com certeza ele não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Então, esse investimento de contato físico, contato humano, isso é muito importante, muito né? Muito importante. E nós, na Rede Plena Saúde, a gente tem profissionais para essa demanda? Sim, nós temos profissionais especializados, qualificados para atender todas as demandas. Maravilha. Para encerrar, tá tão rápido, né? Acho que a gente ficaria o resto da tarde aqui conversando. Você tem a escolha de construir uma nova história, não é, Eli? Sim, nós temos essa escolha e devemos escolher e optar, né, por uma vida e pensamentos mais saudáveis, né? E também não focar na quantidade de vezes que às vezes você não acertou, que você caiu, que você errou, mas sim na quantidade de vezes que você se levantou, né? O ser humano ele tem essa tendência muito ao negativismo, a olhar o que deu errado. Ok, nem sempre vamos acertar, mas e a quantidade de vezes que você se levantou depois de tudo que passou, né? Olhar para essa cicatriz e não falar, eu estou marcado para o resto da vida. Sim. Mas essa cicatriz não me matou, ela me fortaleceu, né? Para vivenciar um novo momento. Sim, e o mais importante não é a velocidade, e sim a direção. Não é verdade? Sim. E a última mensagem: quem cuida da sua mente, cuida da sua vida. Janeiro Branco. Saúde mental. Se precisar, peça ajuda. Muito obrigada a vocês por esse momento tão especial, né, com essas informações tão necessárias no nosso dia a dia. Até uma próxima. Uma próxima, muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.